já de volta ao vivo em cores. Aqui você sabe que com vida e saúde você pode contar de verdade. Estamos aqui hoje falando de um tema muito interessante, né? Transtorno, déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, com uma das maiores especialistas desse país, gente, a doutora Marina Stahl Merlin, neuropsicóloga, psicóloga comportamental e mestre em psiquiatria. Olha só a especialidade dessa fera que está aqui hoje, viu, gente? Falando tudo com clareza, dando exemplos do dia a dia, porque ela lida com isso, é especialista nisso, né? E aí, quero convidar você a interagir conosco. O telefone está aí, 19 3879 9620, videsaude@rs21.com.br, né? Temos também o nosso WhatsApp, 19 99675 5600. Olha quanto recurso. facebook.com/, Rede Século XXI, quantos recursos para você interagir conosco. Fique à vontade. Ô, doutora, chegaram perguntas aqui, de repente a pessoa está chegando agora no programa, eu faço questão também de registrar, doutora. A Maria de Lima Pereira da Cruz de Salgueiro, lá em Pernambuco, obrigado, dona Maria de Lima, Deus abençoe. Ela gostaria de saber se a pessoa que tem transtorno, se não tratar, pode piorar na idade adulta, né? Como, por exemplo, a falta de atenção. É isso que a gente estava falando até agora, mas assim, para ela que está chegando agora, doutora, assim, vamos reforçar. Maria de Lima. Sim, dona Maria. O que acontece é que as demandas da vida adulta aumentam muito, né? Então, conforme a demanda vai aumentando, vai ficando mais difícil daquela pessoa resolver os pequenos problemas e lidar com o dia a dia mesmo. Então, se ela não tá tratada, não está tratando, ela vai ter muita dificuldade. E dificuldades que podem ter um impacto muito negativo nas questões financeiras, no casamento, na área profissional. Então, é bem importante tratar. Pode desembocar algum surto violento? Não. Violência não é uma característica típica do TDAH. É claro que pode acontecer uma comorbidade, que a gente chama, que é quando existem duas doenças, dois transtornos juntos. Então, é muito comum as pessoas que terem transtorno de déficit de atenção também terem outros transtornos, como, por exemplo, o transtorno de conduta, né, ou um transtorno de personalidade, ou um transtorno bipolar, e aí numa situação de crise ela acaba ficando mais agressiva. Então, quando acontece com a pessoa tem TDAH e tem crises ou surtos agressivos, geralmente ela tem uma comorbidade. Doutora, isso pode ser confundido, por exemplo, assim como a senhora falou, bipolar, né? Transtorno, déficit de atenção e bipolaridade. Um pode confundir, um leva para o outro ou não tem nada a ver? Sim, é muito comum a confusão. Por quê? Porque as pessoas que têm o transtorno do bipolar, afetivo bipolar, elas têm fases, né, onde elas estão mais agitadas, mais impulsivas, mais hiperativas e ficam muito desatentas. E outras fases, que é a fase da depressão, que elas também ficam desatentas e ficam desanimadas, sem muita energia. Mas geralmente quando elas estão na fase de hipomania ou mania, que são as fases de agitação, elas são muito confundidas com as pessoas que têm TDAH. Vamos às ruas? O povo tem voz, o povo pergunta aqui no Vida e Saúde. Meu nome é Ângela, eu gostaria de saber se o transtorno de atenção é mais frequente em homens ou em mulheres? E daí, doutora? E daí? Ou não existe diferença? Hoje a gente sabe que não existe. A proporção é de 1 para 1. No entanto, antigamente ocorria um fenômeno que era o seguinte: as crianças que têm TDAH e são do sexo masculino, elas são aquelas que são mais visíveis. É mais comum em meninos. O menino era mais agitadinho, sempre foi mais agitadinho. Exatamente. Então, na escola, o menino é aquele menino... Difícil de segurar. Exatamente. E é mais comum mesmo sintomas de hiperatividade em meninos e de desatenção em meninas. Então, as meninas ficavam ali desatentas, mais quietinhas ali na escola, fazendo um desenhinho, não atrapalhava, a professora nem percebia. Né? Olha que interessante. Então, o que acontecia é que eram mais encaminhados meninos para tratar de TDAH. Então, gerou essa falsa ilusão de que havia mais TDAH em meninos, mas não é verdade. Isso a gente já sabe que hoje em dia a proporção é de 1 para 1. Ô, doutora, o jovem, né? Ele não foi tratado, ele foi levado, as pessoas não sabiam o que era, achavam que é normal, etc. Mas essa dificuldade, hoje é um jovem, mas ele deixou de estudar. Ele deixou de estudar porque sofreu, né? Não aprendia, etc. O bullying, talvez os pais, meu filho não é para o estudo, né? Não é para o estudo, enfim, não aprende, então é melhor, digamos assim, trabalhar em outra coisa, etc, etc. Ou seja, foi tirada uma possibilidade de... a pessoa pode ter uma carreira, a pessoa pode ter uma profissão nesse sentido,
ou é melhor não, doutora? Não, com certeza, elas podem. As crianças com TDAH, elas têm inteligência na média ou acima da média. Olha só. Então, elas são pessoas capacitadas, elas podem trabalhar, elas podem ter uma vida normal. O que vai acontecer é que elas vão ter que ter um pouco mais de esforço e algumas adaptações. Com o tratamento, é isso que a gente vai trabalhar, adaptações. Quando a senhora já 10 vezes falou adaptações, eu quero entender que adaptações são essas. Então, hoje em dia, nas escolas, por exemplo, o Ministério da Educação, ele está prevendo que crianças que têm o diagnóstico de TDAH, elas possam fazer provas, por exemplo, com um tempo maior de tempo, ou numa sala isolada, onde não tem barulhos que a distraia. Né? Então, assim, tem alguns recursos que a gente pode estar usando. Se a criança tem dificuldades na aprendizagem, então ela pode, de repente, ter uma tutora, né, durante a sala de aula. Ela não vai ter uma sala só para ela, ela não vai sair da sala do convívio dos demais, não precisa. Não é adequado isso, né? Não é nem ético, né, doutora? Não é legal. Mas podem haver adaptações, principalmente na hora da cobrança. Então, se essa criança tem um problema de atenção, talvez a professora possa olhar de uma forma diferente para o desempenho dessa criança, né? Se ela está até evoluindo ao longo do período, né? Ou não, né? De uma forma diferente como ela olha para uma criança que não tem. É importante, a gente falou assim, dos pais, né, estarem preparados por causa do seu filho que está com esse déficit. É importante a professora ficar atenta, observar, mas também é importante que os coleguinhas aproveitarem esse momento para fazer com que os coleguinhas aprendam um pouquinho sobre, não só os coleguinhas, mas os pais, os coleguinhas que vão começar assim, o filho chega em casa, mas o fulaninho só para, não fica quieto, não me deixa, etc. Aí vai o pai lá reclamar com a professora porque vai tirar o filho da escola, porque, ou seja, é importante que haja aquele momento onde todos possam aprender e crescer juntos, né, doutora? Com certeza, porque afinal de contas elas são crianças normais, se a gente for pensar no ponto de vista de interação, elas podem interagir, elas vão ter peculiaridades, na verdade. Então, elas vão ter dificuldades, às vezes, para se expressar, às vezes, para olhar no olho quando está conversando, né? Mas, assim, não são crianças que são incapacitadas de se relacionar. Né? Não são. Como ela disse assim, tem na média e acima da média, né? Vamos às ruas, o povo pergunta aqui no nosso programa. Meu nome é Vinícius, eu queria saber se crianças com TDAH podem ter outros transtornos associados. Olha só, parece que estão lendo o que a gente está fazendo. E nós deixamos as perguntas prontas. Assim. Então, doutor, e a doutora já está antecipando, né? Para reforçar, doutora. Sim, Vinícius, na verdade, a associação do transtorno do déficit de atenção com outros transtornos é a regra. Infelizmente, não é a exceção. Então, na verdade, cerca de 70% das crianças e adultos que têm TDAH também têm um outro transtorno. O mais comum são transtornos do humor, então depressão, até por conta dessa questão da autoestima ficar muito abalada, porque eles vão, ao longo do tempo, acreditando que eles não são capazes de fazer a mesma coisa que os outros fazem, né? A ansiedade, o transtorno do usuário de droga, na verdade, o uso de drogas. Então, existem muitos transtornos associados ao TDAH. Ô, doutora, a gente está vivendo num ritmo de vida, né? A gente tem um ritmo de vida assim tão acelerado, tão estressante, é muita coisa na cabeça que a gente tem que decidir, pensar, agilizar, responder, arrumar, resolver, enfim, que de repente também nós adultos, não prestamos atenção em algumas coisas. Onde eu deixei a chave, meu Deus do céu? Onde eu isso, aquilo, onde isso aqui? Alguém viu? Ou seja, enfim, gera-se uma tensão em cima disso. Não tem nada a ver com déficit de atenção, né, doutora? Assim, é o esquecimento circunstancial, é isso? Exatamente, né? Exatamente. De novo, volto a falar que a questão importante para o diagnóstico de TDAH é o prejuízo. A gente esquecer a chave de vez em quando, tudo bem, né? Às vezes a gente dormiu mal, aquele dia está meio atrapalhado, está preocupado com alguma coisa, mas isso acontecer todos os dias, né? Esquecer de pagar a escola todos os meses, então isso já não é algo esperado. Às vezes é normal, sempre não. Olha que interessante, viu? É o que acontece. Ô, doutora, vamos às ruas. Mais uma pergunta, vamos lá. Meu nome é Aline, eu gostaria de saber se o transtorno de déficit de atenção pode aparecer em adultos, mesmo que eles não apresentem sintomas quando criança. Olha que interessante, ou seja, lá na criança pode ser que estivesse lá escondidinho, adormecido, mas de repente na fase adulta, né, se manifesta. Pode? Na verdade, Aline, o que acontece é o seguinte, as crianças, todo mundo que tem TDAH nasceu com TDAH.
O que pode acontecer é que ela conseguiu levar a vida dela até um determinado momento da vida, até por conta dos sintomas não serem muito intensos, ela conseguiu passar durante os anos escolares, se formar e em algum momento da vida adulta esse sintoma começar a causar prejuízo. Mas se você olhar retroativamente, você vai identificar sim que ela era uma criança mais desatenta em comparação com as outras, mais hiperativa em comparação com as outras e mais impulsiva. Então, se você está tendo sintomas de TDAH neste momento da sua vida e nunca teve em nenhum momento da sua vida, provavelmente não é TDAH. Doutora, aqui tem uma pergunta que chegou pelo Face, eu vou registrando aqui no Face, assim, né? Ai, que maravilha, como é bom você participar. O Lafrey, minha neta tem 9 anos, desde pequenininha ela não consegue brincar com uma coisa só, né? Espalha tudo e não brinca com nada. Agora, na escola, ela não quer fazer lição de casa. Quando chega alguém em casa, ela fala muito e acaba sendo o centro da atenção. Ela já passou com o psicólogo e falam que ela não tem nada. Nesse caso, pode ser um indício de um TDAH? Pergunta a nossa amiga Maria Helena Pereira Pestana, que mandou essa pergunta pelo WhatsApp. Obrigado, Maria Helena. Fez a pergunta, eis a resposta. Maria Helena, pode ser sim. Pelo que você está me descrevendo aqui, ela tem um problema com a atenção na hora de focar com os brinquedos, tem uma esquiva em relação à questão da aprendizagem, que pode ser o TDAH, mas pode ser algum outro transtorno, como, por exemplo, a dislexia, ou uma dificuldade mesmo de aprender, enfim, pode ser uma ansiedade. A gente tem que olhar com mais calma. Se você procurou ajuda e ninguém conseguiu identificar, é bom procurar ajuda com um especialista em TDAH, para que realmente isso seja descartado. Porque os sintomas que ela relatou são sintomas comuns em crianças que têm TDAH, como, por exemplo, essa fala excessiva, de querer chamar a atenção. Pode ser que não seja, mas pode ser que seja. Então, tem que checar direitinho. Que legal. Doutora, vamos, assim, fazer uma salada agora, né? Tá. Ou seja, dentro do transtorno. Já falamos sobre transtorno, déficit de atenção e já tocamos no assunto hiperatividade. Vamos agora entrar também no outro comportamento, que é a dislexia. E para a gente entrar nesse tema, é claro, ela vai responder sobre TDAH, se você perguntar, claro que a gente vai misturar agora, né? Mas assim, a gente preparou uma matéria assim, sobre dislexia. Vamos primeiro ver essa matéria e tentar entender o que é, para depois ver as formas, as compreensões e os tratamentos. Vamos à matéria. Você já imaginou ser convidado para um jantar na casa de um amigo e aparecer na casa de outro? Ou esquecer a sua carona? Isso pode até parecer engraçado, mas na maioria das vezes não é. Isso já aconteceu com Geraldo Baloni. Ele tem déficit de atenção. Eu ficava muito constrangido com essa dificuldade de atenção, ocasionando déficit de memória também junto, e que era muito chocante e com algum prejuízo material e social. Social porque você esquece muitos compromissos sociais que não deveria esquecer. E material porque você deixa de pagar contas importantes e acaba pagando tudo com atraso, com multa, com juro, sem necessidade, só porque você esqueceu. Geraldo é médico psiquiatra e sabe bem sobre o assunto. Além de ter déficit de atenção, ele também trata de pacientes com o mesmo problema. O déficit de atenção é um quadro caracterizado, como o próprio nome diz, pela dificuldade e muitas vezes impossibilidade da pessoa focar a sua atenção pontualmente, ou seja, a tenacidade da atenção fica prejudicada. E, evidentemente, como não há atenção, tudo que decorre disso, como, por exemplo, a memória, também fica muito prejudicado. O déficit de atenção na criança está sempre ligado com a hiperatividade e atinge mais os meninos. Se vê uma criança muito agitada, aquela que não consegue ficar algum tempo numa mesma posição e que vai assistir um filme, por exemplo, ou um desenho na televisão, ele não consegue ficar até o final. E também não consegue ficar sentado para assistir a televisão, normalmente ele está de cabeça para baixo ou qualquer outra coisa assim. Então, já alerta para o déficit de atenção. Na escola fica mais fácil, o diagnóstico da escola geralmente é dado pela professora. Porque a professora se queixa que o menino é disperso, que geralmente é esse o déficit de atenção. Qualquer estímulo ambiental rouba a atenção necessária para aquilo que ele estava fazendo. Estudos revelam que 30% a 70% dos indivíduos afetados continuam apresentando o mesmo comportamento na fase adulta.
mas a hiperatividade diminui. E geralmente é interessante que quem dá o diagnóstico de adulto é o próprio paciente. Geralmente ele pega uma leitura através da mídia, como isso que nós estamos falando agora. Ele ouve, lê ou assiste algum documentário, alguma matéria sobre déficit de atenção e ele começa a relacionar alguma coisa quando fala, pô, isso acontece comigo, isso também acontece comigo. É importante que o adulto saiba que ele não é obrigado a ter hiperatividade. Porém, a ansiedade é quase obrigatória no déficit de atenção. Para não esquecer mais os compromissos, Geraldo conta com a ajuda do celular, da agenda e dos bilhetinhos na geladeira. Conviver com quem tem déficit de atenção é uma habilidade toda especial e paciência de quem gosta muito. Ô, doutor Geraldo, o senhor é muito amado, o senhor é muito querido, muito especial, já esteve aqui várias vezes, assim. Espero que quando a gente convidá-lo novamente para vir aqui fazer o programa de saúde, o senhor não troque de canal, troque de emissora, troque de dia, coloque outra agenda, pelo amor de Deus. Grande abraço, Deus abençoe, muito obrigado pelo seu testemunho, viu? Eu tinha até falado de dislexia, é déficit de atenção, né? É déficit de atenção, é. Nossa, que interessante. Olha, então, isso para dizer para você, né, que não é um problema assim de sete cabeças, porque ele é médico, né? É médico, então médico. Se tem alguém que entende da ciência, está aí, né? Uhum. Então, doutor, aí, um recadinho para ele lá, doutora. Doutor Baloni. Ele é um ótimo médico, com certeza ótimo, né? Existem outros médicos que também têm transtorno de déficit de atenção e que conseguiram fazer uma faculdade de medicina e se destacar de alguma forma profissional. Então, não é porque tem TDAH que não dá para ter sucesso. Sabe, isso é importante, viu? Não é porque tem que não pode. Tem um médico psiquiatra famosíssimo, queridíssimo, né? Doutor Geraldo. Vamos falar então um pouquinho sobre, dá tempo? Vamos pelo menos conceituar. O que é uma dislexia, doutora? Certo. A dislexia é um tipo de transtorno de aprendizagem. É, na verdade, a dificuldade na aquisição da leitura. O que acontece? Algumas crianças, no processo de alfabetização, elas acabam tendo muita dificuldade para conseguir se alfabetizar. Por quê? Porque elas têm uma lentificação na hora da codificação das sílabas. Existe um processo também cerebral, também é um distúrbio neurológico e que acaba tendo um impacto muito negativo na aprendizagem, na escolaridade, porque a criança ela fica, sim, aquém do desenvolvimento da questão da alfabetização em relação às outras crianças. E gera muita esquiva. Então, uma das pessoas que perguntaram falou, né, minha neta não gosta de ir para a escola, não quer fazer a lição. Então, pode ser que ela tenha algum problema específico de aprendizagem e aí ela não quer fazer, porque ela não sabe, que ela não consegue. Tem algo a ver, doutor, assim, que trocar letra também, ou não? Ou seja, o complexo cebolinha? Sim, é mais comum nas crianças que têm dislexia, e dislexia também é um transtorno que acompanha a pessoa ao longo da vida. Então, assim, as crianças que foram dislexas, elas podem ter compensado essa dificuldade e conseguido também, conheço médicos, pessoas que têm sucesso profissional e que são disléxicas, mas elas têm uma dificuldade maior na ortografia, então elas trocam letras, omitem letras, esquecem de colocar acento. Então, existe uma dificuldade, sim, que fica depois do tratamento da dislexia, o que sobra é essa questão da ortografia errada mesmo, na hora de escrever. Mas, doutor, então isso não é um problema, porque hoje em dia, com esses avanços tecnológicos que estão abreviando de palavras, estão escrevendo errado, né? Isso aqui parece assim que tudo aquilo que a gente se aprendeu lá atrás, parece assim que hoje a tendência, né, em alguns setores da educação é valorizar isso, parece que achamos graça, potencializamos quem fala errado, quem escreve errado, enfim, na própria educação, na própria sala de aula. É um perigo aí, né? Sim, não tem nada, né? Não, o que acontece é que, assim, no transtorno de déficit de atenção, uma média de 30% das crianças com TDAH também tem dislexia. Então, além das dificuldades comportamentais, de desatenção, hiperatividade e impulsividade, elas também não conseguem ser alfabetizadas adequadamente, por conta dessa dificuldade no reconhecimento, na decodificação das letras e das sílabas. Precisa de um tempo maior, de adaptação maior. Isso, exatamente, uma adaptação mesmo das condições. Nossa, gente, quantas informações, mas temos muito aqui, doutora, aqui eu estou mostrando no WhatsApp para ela aqui, ela vai, nossa senhora, quanta pergunta aqui. Vou chamar o intervalo, na sequência eu quero ainda ler o seu e-mail, fazer a sua pergunta aqui no programa Vida e Saúde, que é seu, e por ser seu, é claro, ele volta já, só para você.